Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Sempre que Deus me coloca algo no coração, eu creio que isso chama-se inspiração e presença do Espírito Santo, eu gravo. Amém, amados? Eu te peço, assista até o final. Não olhe um pouquinho só, amém? Começo, meio e fim. Começou, termine. Amém? Aleluia. Porque muitas vezes essa coisa de começar e não terminar é um problema que nós temos. Não ir até o final. E muitas coisas, como a nossa fé, muitas vezes, nós paramos no meio do caminho. Amém? E é sobre isso que quero falar. Sobre fé e sobre oração. Amém? Mas o princípio de tudo chama-se Palavra de Deus. Conhecê-la cada vez mais a Palavra de Deus. Conhecer Jesus e continuar conhecendo Jesus significa isso. O nosso desenvolvimento espiritual com relação à Palavra de Deus. Ela é o manual. Amém, amados? Se nós somos cristãos, nós temos que andar segundo o manual, que é a Palavra de Deus. Eu te ouvi através da pastora Lorena, lá no meu ministério, na pregação, sobre Josué 1:8. Amém, amados? Que devemos meditar dia e noite na Palavra de Deus e obedecer a Palavra de Deus. Então, vida cristã sem Palavra de Deus não adianta. Hoje eu mostrava, temos um site, não é? A Bíblia Falada. Você pode baixar ali. Você tem toda a Bíblia falada de uma maneira maravilhosa. Então é difícil ler? Ligue, bote onde você quiser, capítulo, e você vai estar lendo todos os dias. Dois capítulos. Quer dizer, a igreja também, a pregação na igreja, uma das mais importantes que existe, que é uma pregação onde o pregador ele jejua e se consagra. Então Deus fala algo, não é? De derrama direto no nosso coração da palavra de Deus. Então, o princípio todo é a palavra. Amém, amados? Um cristão sem viver na palavra não vai a lugar nenhum. Porque quando se fala de Jesus, quem é Jesus? É a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, o nosso caminhar tem que ser a palavra. Buscando a cada dia ler, ouvir, perguntar, conversar, tirar dúvidas. Dizer para uma pessoa hoje, a dúvida é um obstáculo. Por que ter dúvida? Nós temos o Espírito Santo que podemos orar e pedir que nos conceda a resposta naquilo. Ele responde. Mas também temos a liderança que Deus levantou. Pastores, líderes, pessoas que têm vida com Deus, têm conhecimento da palavra. Então podemos conversar, ouvi-los. O Espírito Santo vai também trabalhar através deles em nossa vida. Amém? Para começar isso. Agora vamos lá. Paulo ele faz uma declaração maravilhosa e bombástica. Escute. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Isso é forte. E dentro desse assunto que já comecei, tem um sentido extraordinário. Amém, amados? Para a nossa vida cristã. A fé vem pelo ouvir ou ler. Naquela época se ouvia mais do que lia. Ler, ouvir, meditar, buscar, conversar, tirar dúvidas. Amém, amado? Confiar nos líderes também, onde você está. Também tem que confiar. Procurar conversar a respeito. Aleluia. A fé vem pelo ouvir. O ler, meditar na palavra de Deus. Isso é de extrema importância. Muitas vezes você vai numa igreja, um louvor, que lindo, todo mundo está tranquilo. E louva, levanta as mãos, segue aquele ritual, que maravilha. Mas quando chega na palavra, você vê muitas pessoas despertadas. Não para a palavra, para outras coisas. Está ali o pensamento em outro lugar. E parece que a hora da palavra é só um passatempo. É a parte mais importante. Teve um pastor que disse uma coisa, não me esqueço. Ele disse o quê? Sabe o que ele disse? Quando ele está pregando, ele vê que a igreja está atenta à palavra. Vai haver mistério, vai haver cura, vai haver conversão, coisas grandes vai acontecer. Amém? Então veja como é importante isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aleluia.
Agora veja bem, o que que gera pela palavra? A fé. E o que que a fé gera o quê? A oração. Porque quando você tem fé, você tem dependência de Deus. Você tem fé, querido, você não faz nada sem orar, sem buscar a Deus e ter uma confirmação através do Espírito Santo do teu coração. Isso é interessante. A palavra leva à fé. A fé vem pelo ouvir, conhecer da palavra, e a fé gera oração. Porque quem tem fé é dependente de Deus. Quem tem fé não faz nada sem consultar o Senhor. E isso é a palavra de Deus. Amém, amado? Não devemos fazer nada sem a oração. Se não houver paz, jejue. Espere, mas não faça nada. Amém, amados? Porque se você orar a Deus, tu vai sentir aqui no teu coração a paz, a liberdade para fazer. Senão, não faça. Então não esqueça disso. A palavra gera a fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, meditar, ler, enfim. Quer dizer, uma vida aplicada em conhecer o manual e andar nesse manual a cada dia. Josué 1:8 e em diante ali. Amém, amados? E praticares e falares dessa palavra. Veja, que maravilha. Claro, como é que você vai falar para alguém da palavra se não conhece a palavra? Eu vou dizer, Jesus te ama, morreu por ti. É só. Ele te ama, ele te ama. É só isso? Não, tem muita coisa que você pode falar e comunicar às pessoas. Mas você conhecer o manual, a palavra, vai dizer o quê? Amém? Tem uma palavra que eu coloquei com relação a isso, o reino de Deus, que uma pessoa comprou um computador, mas não sabia lidar com ele. Então ele comprou, bonito, legal, podia fazer tanta coisa, mas não sabia como usá-lo. Até que ele tirou um cursinho. E, diante do manual, ele começou então a exercer a atividade e alcançar o que ele queria. Se nós queremos alcançar as coisas de Deus, querido, precisamos conhecer a palavra de Deus. E não diga que não pode conhecer. Não tem faculdade, não tem muito entendimento. Não diga isso. Porque está em Atos 1:8. Se você é cristão, tem que ter o Espírito Santo. E diz ali que aquele que não tem entendimento, que peça a Deus sabedoria. E Deus o dará. Peça sem duvidar. Mas se você já diz que não pode, que não entende, está duvidando da palavra. Isso, misericórdia. Entendeu? Pois é. Aleluias. A fé vem pelo ouvir da palavra. E a oração vem por causa da fé. É uma sequência. E aquele que tem fé é dependência de Deus. Em tudo. Uma vida rendida a Deus. E tudo que ele fizer, você pode ter certeza, tem que orar a Deus. Aleluia. E sem falar que ele nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano será causado. Quanta coisa. Amém, amados? Nos dá a capacidade do Espírito Santo para testemunhar da nossa conversão, da palavra de Deus, dos feitos de Deus. Então, quanta coisa perdemos. Então, aí está uma palavra importante. Obrigado, porque você foi até o final. Amém, amados? Alguém falou comigo. Eu não concordo, porque o senhor disse tal coisa. De que você ouviu até o final. Não ouvi, ali eu parei, nem vi mais. Isso é um problema sério, começar e não terminar. Eu não consigo. Eu sou assim, qualquer coisa que eu começar, eu tenho que terminar. Pode estar ruim até, mas eu tenho que ir até o final. Aleluia. Por quê? Porque tudo tem começo, meio e fim. Eu via hoje o Fluminense. 2-1. Não é? Puxa, 2-1, né? Aí eu disse que a televisão, já era. Não vi o final. Ganhou 4-2. Flamengo também, né? 1-0. O que aconteceu? Perdeu. Não. Vou até o final. 3-1. Tudo é assim. Amém, amados? Aí então essa palavra está no meu coração, e já falei isso antes, e disse que é gravar. Então está aqui gravado. O Espírito Santo me dá essa qualificação para isso. Não é eu não. Tudo pertence ao Senhor.
Toda a honra e toda a glória é dele. Porque o querer e o realizar é dele. Receba no teu coração. E seja um crente disciplinado. Amém, amados? Que busca de verdade. Porque isso depende. A tua vida, a tua fé e a tua eternidade. Quebra todo o jugo de Satanás que te impede avançar. Deus te abençoe.